Eu quero te convidar a se colocar de pé para nós lermos a palavra de Deus juntos. Lá no livro de Jonas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Santo é o teu nome, Senhor. Jonas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Amém, você encontrou? Amém, diz assim a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se, a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar nossas vidas nas tuas mãos hoje. Queremos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor fale conosco mais uma vez. Queremos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor quebre, Senhor, em nossa mente, paradigmas, Senhor, formas de pensar que nos atrapalham a entender o Teu querer e o Teu propósito. E pedimos a Ti, Senhor, faz isso, Senhor, com todo o Teu amor, com toda a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar algo sobre essa história tão conhecida com os irmãos. Essa é uma das histórias talvez mais conhecidas na Bíblia, tanto de adultos como de crianças. E creio que cada um de nós, quando fala Jonas, já tem uma ideia de tudo aquilo que vai acontecer, porque é um livro muito pequeno também, são apenas 4 capítulos. Muito fácil de ler e muito fácil de pensar em tudo aquilo que esse livro fala. Mas eu quero te convidar a analisar alguns pontos muito, muito importantes. E também eu peço a você algo de esforço. Por quê? Porque muitas vezes quando há um pregador vindo de outro lugar, outro contexto, isso é muito necessário, porque aquilo que ele vai falar muitas vezes não está conectado ao seu dia a dia, a maneira como você está acostumado a escutar, a ele falar. Então eu peço aos irmãos isso também. Jonas. Como nós poderíamos chamar o profeta Jonas? O profeta Elias, talvez a gente poderia chamar dele o profeta do fogo, não é verdade? Elias. Quando nós pensamos em Jeremias, como nós poderíamos chamar Jeremias? Talvez o profeta que chora. E Jonas? Qual adjetivo encaixaria com Jonas? Fujão? Medroso? Sim. Essa é a forma como nós vemos Jonas de maneira geral, não é verdade? O profeta fujão, o profeta medroso, o profeta desobediente. E o que a Bíblia fala sobre o chamado de Jonas? Em Jonas 1:2, nós lemos aí que veio a palavra a Jonas e Deus foi claro para ele: vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas nós vemos no versículo seguinte a desobediência. Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, para outra direção. Ele escutou o chamado de Deus e decidiu desobedecer a Deus.
Nesse sentido, quem se identifica aqui com Jonas? Eu mantenho minha mão levantada. Continuo mantendo. Porque o chamado de Deus nas nossas vidas, em muitas vezes, nós não somos assertivos na resposta que nós damos a Ele. Nós não somos assertivos em responder: sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós dizemos não silenciadamente, sem ninguém ver, sem ninguém saber. Porque essa relação com Deus é algo pessoal e individual. Mas a história de Jonas está ali escancarada. Escancarada. E por isso é muito fácil nós darmos a nossa análise. Mas e quanto a mim? E quanto ao meu coração desobediente? E quanto ao meu coração que responde não a esse chamado de Deus? Quem vê o meu coração? Quem lê o meu livro da minha vida? Jonas tinha sido chamado para pregar a uma grande nação. A Bíblia diz, no livro de Jonas mesmo, no capítulo 4, lá no finalzinho, já no versículo 11, que havia 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e esquerda. Alguns teólogos afirmam que esse seria um número somente de crianças. Então era uma grande cidade para aquele momento. Ele havia sido chamado para pregar para muita gente, para muitas pessoas. E quantos estavam junto com Jonas? Ele com ele mesmo. Mas o que mais a Bíblia fala sobre Jonas? Eu acredito que isso é importante nós pensarmos. O que mais a Bíblia fala sobre Jonas? Porque Jonas, ele tem uma única história em um único momento. E é essa história que nos faz pensar o que pensamos sobre Jonas. Mas o que mais a Bíblia fala sobre Jonas? Nós só vamos encontrar isso lá no Novo Testamento. Abre sua Bíblia lá no livro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 29. Lucas 11, 29. Diz assim: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. E no versículo 32 diz assim: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ainda com sua Bíblia aberta, abra lá em Mateus capítulo 12, versículo 39 também. Aí está, Mateus capítulo 12, versículo 39. Diz assim: ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Sinal de Jonas.
O Senhor Jesus, ele fala da sua morte e ressurreição com esse paralelo do tempo em que Jonas ficou na barriga do grande peixe. Ele também fala aqui que ele, Jonas, é esse sinal, aquilo que aconteceu com ele é esse sinal daquilo que aconteceria com ele, Jesus. E ele fala mais ainda que ele cumpriu a tarefa, porque os ninivitas se arrependeram. Esse é Jonas na boca de Jesus. Esse é Jonas na boca de Jesus. Esse é Jonas na boca de Jesus. Sabe, irmãos, quando eu olho a vida de Jonas, e eu olho a vida dele como profeta, eu vejo a humanidade, eu vejo nós ali, porque a vida cristã não é uma vida high power, não é uma vida todo dia poder, 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 poder. Nós falhamos, e falhamos muito, e vamos estar enganando nós mesmos se dizermos que não falhamos. Jonas falhou, irmãos, mas ele cumpriu o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque Deus estava também ensinando ele também, com amor, com muito amor, com muito amor. Imagine você, Jesus dizer, olha, Jonas e eu, está na mesma frase, Jonas e eu. Esse profeta, aquele que nós chamamos de fujão e desobediente, Jesus chama ele e diz, Jonas e eu. Isso faz com que minha vida, em caminhar no Evangelho, ela se torne com menos peso também. Porque, irmãos, pensar que nós somos infalíveis, que mentira é essa, irmãos? Quando nós imaginamos, olha, o missionário, o pastor, irmãos, nós falhamos e falhamos muito. Falhamos muito. Por quê? Porque somos humanos. Porque somos humanos em um processo de aprendizagem com o Senhor. Mas o Senhor faz questão de colocar nosso nome do lado dele, de colocar o seu nome do lado dele. E isso é graça. Graça e favor. Jonas é esse profeta que transborda a humanidade. Mas eu acredito que há lições que nós podemos aprender com Jonas. Irmãos, uma das lições que nós aprendemos é a difícil tarefa de caminhar sozinho. A difícil tarefa de caminhar sozinho. Irmãos, o que leva uma pessoa a desobedecer deliberadamente a Deus? Ela escuta a voz de Deus e ela decide fugir de obedecer a Deus. Se nós analisarmos a vida de Jonas, nós vamos perceber que ele emocionalmente não estava bem. Não estava bem. Não estava bem. Quando ele escutou, ele tomou a decisão, pagou e foi para outro lugar. Quando nós analisamos, ele estava lá no barco, a tempestade estava ali, o que ele estava fazendo? Dormindo em meio a uma tempestade. Isso não é normal. Ele não estava bem. Não estava bem, mas estava ali nesse processo. Em muitas vezes, irmãos, a carga, o medo, nos leva a tomar decisões equivocadas. E quando nós estamos caminhando sozinhos, isso é muito difícil. Uau, como foi bom para Neemias ter Esdras. Como foi bom para Davi ter o filho do seu inimigo como seu amigo. Como foi bom para Paulo ter Barnabé. Mas Jonas estava sozinho. Às vezes isso pode acontecer. Mas isso também é um alerta para nós. Porque não precisa ser assim. Se você todavia não tem alguém com quem você caminha junto, busque uma pessoa. Busque uma pessoa, por quê? Porque você sabe que você não é infalível. Você sabe que você vai cair. Você sabe que você vai parar. Você sabe que alguém vai ser usado por Deus, precisa ser usado por Deus para te apoiar. Uma das coisas que nós temos feito
no ministério foi algo que nós recebemos muito antes. Há um casal de irmãos, até me emociona lembrar deles. Ele se chama Ted e ela se chama Cláudia Limpic. Eles são irmãos que trabalharam, americanos, e eles trabalharam no Brasil por mais de 20 anos. E eles vieram para o Brasil desde os Estados Unidos para fomentar no Brasil o movimento missionário da igreja brasileira ao mundo muçulmano. E eles, pela graça e favor de Deus, puderam ver isso, ver vários missionários brasileiros indo para os campos, servir como missionários. Mas chegou um momento que eles entenderam que eles tinham que dar um outro passo. Era o momento deles saírem do Brasil e irem lá para a Europa, para viverem na Europa. Para quê? Para visitarem os obreiros brasileiros no campo, para que eles permanecessem no campo. E foi dentro desse período que nós conhecemos eles. E eles começaram a nos visitar no campo. E eles visitaram a gente no campo para quê? Para nos escutar. Para escutar aquilo que a gente estava vivendo, como jovem, inexperiente, mas desejando servir ao Senhor, desejando caminhar com o Senhor. E eles estavam ali para nos escutar. Irmãos, nem todas as pessoas têm essa capacidade de escutar. Bom, vou corrigir a frase. Nem todas as pessoas, todavia, aprenderam a escutar, mas podem aprender a escutar. Muitas vezes nós somos muito rápidos nos nossos julgamentos, na forma como nós pensamos, falamos. Eu me lembro de certa vez de compartilhar com alguém sobre esse sofrimento que nós estávamos tendo na aculturação, uma nova cultura, um novo idioma, a distância do Brasil, a distância de familiares. E eu compartilhando isso com uma pessoa, e ela disse para mim: mas você não foi chamado? Você não foi chamado? Irmãos, o que tem a ver isso com o processo de aprendizagem? Sim, eu fui chamado, mas eu estou nesse processo. Eu estou passando por esse processo. Uau, seria tão bom se ele olhasse para mim naquele momento e dissesse: irmão, fica tranquilo, porque todos passam esse processo. Nós já sabíamos que vocês iam passar por isso. Não tem a ver com vocês. Não é vocês, é o processo, faz parte isso. Há uma linha, e isso estudos já demonstram, que o missionário, quando ele está no seu lugar, por exemplo, ele está aqui em Bauru, então ele está vivendo a vida comum dele aqui no Brasil, então há uma linha de estabilidade, é a vida comum dele. Mas há um momento em que essa pessoa se sentiu chamada por Deus, a emoção dele começa a subir, aí ele passa por esse processo e tudo mais, até que chega aquele dia em que o obreiro vai ser enviado para o campo missionário. Sabe onde que está a emoção dele nesse momento? Lá no topo, no ponto mais alto. Mas aí chega a realidade, o campo missionário. O missionário vai para o campo missionário, primeiro dia, uau, banho de água fria, tudo isso que eu sempre quis. Eu estava esperando um banho de água fria. Mas aí chega o outro dia, banho de água fria de novo. Banho de água fria de novo. Banho de água fria de novo. Ou no processo de aprendizagem do idioma, uau, estou aqui escutando as pessoas falarem árabe comigo, que bonito isso. Aí passa uma semana, não estou conseguindo entender nada, não estou conseguindo falar nada. E esse processo vai levando o missionário, a sua emoção, para o ponto mais baixo, e ultrapassa a linha de normalidade, vai lá embaixo, até que isso começa a voltar de novo, vai voltando novamente, até que volta a essa linha de estabilidade. Mas como que isso pode ser melhorado? Se houver alguém do lado dele para apoiar nesse momento, para chorar quando tiver que chorar, para se alegrar quando tiver que se alegrar. Acho que há um ensino bíblico sobre isso, não é verdade?
não é algo difícil, mas é algo que necessita ser vivido e praticado. Ted e Cláudia fizeram isso com a gente. Eles vinham até a nossa casa para nos escutar. Eu me lembro a primeira vez que eles vieram, eles disseram: Enoque, Simone, nós planejamos algo, e se caso vocês permitirem, nós gostaríamos de fazer. E a gente, o que é? Nós gostaríamos que vocês saíssem como casal. E se vocês permitirem, nós gostaríamos de cuidar das suas filhas. Irmãos, sabe a última vez que a gente tinha saído como casal naquele momento? Fazia muito tempo. Por quê? Devido à intensidade do trabalho, faltas de oportunidades, a tensão que acumulava. Coisas simples e práticas ajudam nesse processo. Pensando em Jonas, naquele momento ele estava desesperadamente disposto a sair extremamente contrário da direção do Senhor. Como será que estava o coração desse servo naquele momento? Pesado, carregado com tantas coisas. Jonas foi o amigo de Davi, Natã foi o profeta que repreendeu Davi, Neemias e Esdras estavam juntos na reconstrução, Barnabé foi aquele que caminhou com Paulo, mas quão difícil é caminhar sozinho. Hoje, nós aprendemos essas lições que o Ted e a Cláudia nos ensinaram. Praticamos, vivemos isso, desfrutamos, e isso foi o que nos permitiu também chegar até aqui. Chegar nessas etapas que nós estamos. E nós fazemos questão de lembrar disso. E entre os projetos que nós estamos realizando, há um projeto que ali também está no nosso coração, que é servir os pastores e líderes no norte da África. Como que nós fazemos isso? Viagens de curto prazo de onde nós moramos para o Marrocos. Marrocos está a 100 quilômetros de fronteira e nós viajamos para lá para servir aos pastores. E o que nós fazemos? Escutamos eles, passamos tempo com eles. Eu me lembro a primeira vez que eu apresentei isso para a equipe, eu tinha programado uma viagem para 6 cidades diferentes para visitar pastores e líderes, ou seja, marroquinos, que são pastores e líderes de pequenos grupos, igrejas que se reúnem em casas. E eles disseram: será que vai dar certo isso, Enoque? Eu falei assim: irmãos, nós estamos orando, mas vamos fazer uma prova. E eles, amém, abençoaram, oraram por nós, e eu fui. E a primeira visita que eu fiz foi para um pastor, amigo nosso, na parte norte do Marrocos. E quando eu cheguei lá, ele me convidou para ir até a casa dele, e quando eu encontrei com ele, ele começou a falar para mim de ministério. Ele começou a falar de quantas pessoas ele estava evangelizando, de quantas pessoas estavam vindo nas reuniões na casa dele, e coisas assim, ministério. Muitas vezes, quando alguém chega para nós e pergunta como nós estamos, nós falamos aquilo que nós estamos fazendo, e não aquilo que, quem somos nós, como nós estamos nos sentindo de verdade. E foi isso que ele fez. Aí eu olhei para ele e disse assim: olha, irmão, se você quiser falar disso tudo, pode ser, mas eu não vim para isso não, viu? Eu vim aqui. E ele disse: você veio aqui para quê então, Enoque? Você veio lá da Espanha? Eu disse: eu vim aqui para te escutar, para saber como que você está, como que está a sua esposa, seus filhos. Aí ele parece que não entendeu, sabe? Você veio lá da Espanha para isso? Eu disse: é isso mesmo. Aí ele pausou um tempo, aí ele começou a falar e não parou mais, durante quase 1 hora. Aí teve momentos que ele ficou muito bravo, contando sobre situações que trouxeram grande ofensa para ele, para a família dele. Ele batia na mesa assim com raiva. Teve momentos em que ele chorou, e chorou muito, quando essa ofensa também tocou a esposa dele e a família dele, e ele não podia fazer nada quanto a isso. Mas teve momentos também que ele riu muito, quando ele lembrou do nascimento da filha dele, uma princesa linda, nesse presente de Deus, e a maneira como ela alegra a vida dele. E aí nós choramos, rimos juntos. E aí depois no final ele olhou para mim e falou assim: Enoque, eu falei coisas para você que eu não tinha falado para ninguém ainda. Tudo isso em árabe, viu, gente? E eu falei para ele assim: amém, amado, obrigado pela confiança que você está tendo aqui. Obviamente também compartilhei
coisas que estavam marcando meu coração também naquele momento. Algo tão elementar, mas tão importante. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos pensando em viver ministério sem viver vida, um com o outro. Nós estamos pensando em servir ao Senhor na igreja e não servir ao próximo, nosso irmão, sem saber como ele está, sem saber quem é ele. Irmãos, Jesus não atuava assim. Jesus não atuava assim. Quando ele chegava, é interessante que Jesus chegava para as pessoas e perguntava: o que você quer que eu faça? Há poucos dias atrás, eu estava falando com uma pessoa que estava passando por uma necessidade básica, que era cortar o cabelo. Imagine você, uma necessidade básica, muito elementar. Ele precisava só cortar o cabelo. Muito obrigado, mamãe. Ele precisava só cortar o cabelo. E uma pessoa disse: eu posso te ajudar. E pegou uma máquina para zerar o cabelo dele. Ele disse: não, por favor, não zera. A pessoa disse: não, eu sei o que fazer. Vou cortar o seu cabelo, vou deixar raspado. Ele: não, por favor, não faça isso. E a pessoa fez, sem ele permitir. Ele se sentiu desnudo quando a pessoa fez isso. Por quê? Ele queria cortar o cabelo, ele necessitava cortar o cabelo, mas isso mudou a identidade dele, mudou a vida dele assim, porque a pessoa não quis saber o que ele realmente queria. Irmão, Jesus, quando ele olhou um cego, ele disse para ele assim: o que você quer que eu te faça? O que será que um cego necessitaria? Estaria muito óbvio, mas Jesus perguntou por quê? Porque a decisão é dele. É dele no final das contas. Poder ajudar as pessoas, mas da maneira como elas realmente necessitam. Caminhar junto com elas. Dentro desse projeto, onde nós buscamos servir aos pastores e líderes no norte da África, nós buscamos atuar então desse jeito: escutar a eles, não sermos impositivos, ou seja, quando nós formos trabalhar juntos naquilo que é ministério, não impormos um plano sobre eles. E isso foi uma outra coisa que nós descobrimos, escutando aos nossos irmãos, de que muitas vezes o obreiro estrangeiro, nós, melhor dizendo, como obreiros estrangeiros, quando chegamos para eles, chegamos e dizemos: nós sabemos como fazer e agora aqui está o plano, vamos fazer. Imagine vocês, irmãos, se chegasse uma pessoa lá do outro lado do mundo, uma pessoa que talvez parecesse ser uma pessoa muito importante, e chegasse aqui para o pastor Cleuber, que está aqui trabalhando na igreja há tantos e tantos anos, e ele chegasse e dissesse assim: Cleuber, eu tenho um plano, um projeto, e é desse jeito aqui que a igreja tem que trabalhar. Como assim? E a experiência de todos os anos que vocês estão trabalhando aqui nessa terra? E como assim? Não que nós não queremos aprender com outros, mas vamos caminhar juntos. Esse é o mínimo, não é verdade? Então, quando nós pensamos em trabalhar juntos, nós não somos impositivos e buscamos respeitar a história de Deus na vida deles. Por quê? Porque Deus já está trabalhando ali antes de nós chegarmos como missionários. Então é importante nós sabermos como vamos caminhar junto com eles. E nós? Qual é a forma como nós atuamos, meus irmãos? Você já desobedeceu ao chamado de Deus? Não responda. Você já desobedeceu aquilo que Deus colocou no seu coração? E quando eu falo isso, irmãos, pode ser algo realmente muito grande, mas pode ser algo também que pareça pequeno. Como é? Você está do lado de uma pessoa e você percebe que Deus está pedindo para você falar algo para essa pessoa que está do seu lado. Sabe?
No caso de Jonas, ele desejou até a morte. Quando aqueles homens viram aquilo que estava acontecendo na tempestade, ele disse assim: me lança nas águas. Ele estava desejando a morte, mas nesse caso ele não estava desejando a morte para se tornar um mártir, segundo aquilo que poderia ser uma resposta ao Senhor. Ele estava em uma situação, e a chegada desse grande peixe foi o resgate de Deus da vida dele. A vida de Jonas era muito importante para Deus. Deus não deixou que ele se perdesse. Deus resgatou ele com muito amor, talvez criando aquilo que nós nunca vimos. A gente não sabe realmente como seria esse grande peixe, se Deus criou naquele momento. Eu não sei o que seria exatamente isso, mas Deus demonstrou todo o amor dele por Jonas, a ir a resgatar ele. Irmãos, quando houve esse resgate de Deus por primeira vez, Jonas começa a orar a Deus, e ele diz: Senhor, na minha angústia, essa ação de Deus, a Missio Dei na nossa vida produz isso, nós voltarmos a falar com Deus, porque a maneira como ele se sentia levava ele a fugir da presença de Deus, levava ele a desobedecer a Deus. Mas quando ele havia decidido por um fim em tudo, Deus interveio, e naquele momento foi o resgate de Deus da morte de Jonas. Clamor em meio à circunstância mais difícil. Clamor em meio à circunstância mais difícil. Essa oração de Jonas. Abra sua Bíblia, por favor, aí no livro de Jonas, por favor. Nós vamos ler essa oração. Jonas, capítulo 1. Capítulo 2, no versículo 1. Diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse eu: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Foi isso que aconteceu com ele. No momento difícil, onde ele tinha entregado tudo, Deus o resgatou e ele voltou a falar com Deus. Quando ele voltou a falar com Deus, essa restauração colocou ele de novo naquilo que era o chamado do Senhor. E ele começou a cumprir o chamado do Senhor. Mas é importante nós lembrarmos que o mais importante não é fazer a obra de Deus, é fazer a obra de Deus da maneira de Deus. Continue aí no livro de Jonas, lá no capítulo 4, e com isso nós estamos chegando ao final. Jonas, capítulo 4,
versículos 9 e 11. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, o qual não fizeste crescer, que nenhuma noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Nesse momento, Jonas descobriu esse coração compassivo de Deus. Ele conheceu mais desse coração misericordioso de Deus. E como que aconteceu isso? Em uma conversa. Deus não se opôs a escutar a Jonas. Não. Deus não se irou: como você fala isso de mim, meu servo? Não, ele escutou e dialogou com ele. Deus sabe como falar no nosso coração. Deus sabe como nos ensinar. Deus sabe. E ele queria que Jonas conhecesse mais do coração compassivo dele. Irmãos, Jonas, sinal de Jonas,